aqui em mais um episódio do Asp Talks. Fernando, eu costumo brincar aqui, quando eu cheguei aqui logo na primeira vez, disseram que eu não podia me referir ao tempo, né? Porque o podcast é atemporal. Então eu comecei a dar bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite, e dou um prêmio ainda, um boa madrugada, porque eu costumo correr ainda quando o dia não nasceu, e escuto podcast nesse horário, então eu penso nessas pessoas também como eu. Hoje estamos aqui com Fernanda Piva, professora, mestre, doutora, tem uma atuação muito conhecida aqui no direito societário, direito de recuperação de crédito, de estruturação de crédito, dívida, insolvência, etc. E hoje em dia está atuando muito forte com Special Situations, esse nome chiquérrimo, Chique. que é o nosso tema aqui de hoje. Fernanda, seja aqui muito bem-vinda. Boa tarde, Léo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Adorei aqui a estrutura do podcast. É um prazer participar. E estamos aqui para falar da tal da Special É Situations. isso aí. Fernanda, que hoje já deu aula aqui na ASP, hoje de manhã e Foi. agora aqui prestigiando o nosso podcast. Então vamos começar o seguinte, esse nome chiquérrimo, Special Situation. Explica para a gente um pouquinho o que é isso. Se é realmente algo novo, diferente, ou se é só uma embelezada numa coisa antiga aí. Léo, acho que é mais essa segunda opção, né? No ano passado, tive a oportunidade de trabalhar numa gestora, né? Eu já trabalhava com insolvência e reestruturação em escritórios, prestava serviços para esse tipo de cliente e tive a oportunidade, tive um convite e fui testar, estar do outro lado para trabalhar com Special Situations. E a verdade é que existem algumas operações, alguns tipos de transação que a gente pode incluir nessa classificação de Special Situations, mas para vários players do mercado, não existe uma definição Sim, específica, inclusive para mim, do que são special situations. Existem transações que são comumente classificadas dessa forma, que a gente chama desse nome bonito, porque são transações em que usualmente se busca um retorno muito alto e, portanto, o risco com que se tem que lidar nessas operações também é mais alto. Então, por isso que a gente chama de special situations. Mas aí estamos tratando, por exemplo, de investimentos em precatórios, o que a gente chama de legal claims, hã, single names, que são os investimentos mais focados num crédito específico, pensando em operações maiores, os deep financings, que são os financiamentos nas recuperações judiciais, compra de crédito em falência ou mesmo em execuções, que são os NPLs, e tantos outros tipos de investimento, né. Alguns investimentos imobiliários que num cenário mais estressado também podem ser classificados como special situations, mas é o que a gente falou um pouquinho antes de começar aqui. É mais um nome bonito para coisas que a gente já fazia, mas a verdade é que as casas no Brasil foram se especializando, né, há muito mais casas hoje em dia que fazem essas operações e por isso esse nome começou a ser mais disseminado, se tornou mais popular. exatamente. Até você me corrija se eu estiver errado, mas é algo que, se você pensar, uma classificação dentro do mercado financeiro, dos produtos a serem oferecidos, você tinha aquelas casinhas clássicas, né, de renda fixa, renda variável, com os seus produtinhos, e aí você tinha um bicho novo aí que engloba tudo isso e que não estava nessas casas, então daí que vamos dizer que são as situações especiais, né, daí que vem, né. E Perfeitamente. acho que o que aí, por isso nossa conversa, é porque acho que diferentemente dessas outras casinhas do mercado financeiro, em que a atividade, obviamente que sempre existe atividade jurídica, você vai fazer uma emissão de debênture, tem lá, Claro. você tem um IPO, você tem lá, você está sempre advogado envolvido, mas no caso aqui dessas special situations, o advogado, o profissional de direito é uma das figuras principais, né? Você tem toda a razão. E é engraçado que é uma constante nas gestoras. Os líderes, assim, mais admirados, normalmente têm a formação jurídica, normalmente não é uma pessoa que veio, de administração ou economia, normalmente alguém que fez, se graduou em direito. E essa sua percepção está totalmente correta na minha visão, porque nesse tipo de investimento, a mensuração de riscos é muito importante e na maior parte das vezes os riscos são riscos jurídicos, né, estão relacionados ao tempo de duração de um processo, a forma como aquele tribunal determinado decide sobre aquela matéria que você está pensando em investir, aquela tese. Então sim, você tem toda a razão, aqui o direito tem muito valor,
porque a mensuração de riscos aqui no fim do dia vai virar precificação. Sem Então, dúvida. faz parte de obter o retorno pretendido, precificar bem o ativo. Então, o É. direito aqui tem um valor enorme. Pois é, e aqui eu acho, né, que aí a gente dança com o nosso problema brasileiro, né? Você falou o fator que, obviamente, isso para a gente falar de, não vamos ficar falando de TIR, né? Mas, Chirimoy, TIR, etc. LTV. Mas para você dar uma previsibilidade de retorno, né? E aí o profissional do direito está atuando forte nisso. A gente lida com variáveis jurídicas, primeiro de tempo na justiça brasileira, que é Perfeito. completamente incontrolável, né? Porque a Incontrolável. gente até brinca, você distribui no Fórum Central duas ações idênticas no mesmo dia, só de cair, eu falo isso com o cliente quando me pergunta de tempo, só a depender da vara que cai, a gente já tem uma variação de tempo enorme. Perfeito. Então você já está nessa situação. E segundo, a própria variação de jurisprudência aqui, enfim, de decisões no Brasil, né? Então é um desafio constante, né? Às vezes, no mesmo tribunal, a gente tem entendimentos diferentes sobre a mesma matéria, né? Nem é tão raro. Mas é isso, a gente hoje em dia não lida só com a aplicação da lei, interpretação da lei, ou nem mesmo sobre a leitura da jurisprudência daquele tribunal. Eu estava contando hoje cedo, e vou citar aqui meu ex-chefe Matheus Tesler, que é um craque nessa área de special situations. Uma das primeiras reuniões que eu tive, quando eu entrei na gestora em que ele era meu líder, foi uma surpresa para mim, porque eu cheguei, eu tinha super estudado o caso, falei: "Matheus está aqui, talvez a gente tenha que enfrentar a discussão de abuso do direito de voto, e o tribunal, de lá daquele estado decide dessa maneira sobre esse assunto". Ele fez uma pergunta do tipo, quantos casos, que envolvem esse tema o desembargador Prevento já julgou? E o segundo desembargador, quase que ele me perguntou, assim, onde eles moram, o que eles comem. Eu falei: "Meu Deus", eu falei: "Cara, eu estava achando que eu estava arrasando, Tava e eu arrasando. tinha que ter ido além". É. Porque, assim, enquanto no escritório a gente presta um serviço muito, minucioso de análise das teses, e claro que a gente vai atrás do entendimento do tribunal, mas quando você está na ponta da tomada de decisão e da precificação, você tem que ir até a Ah, última instância de análise mesmo, e entender como é a cabeça daquele juiz. É exatamente o que você falou, dependendo da vara, no mesmo, fórum, a gente tem tempos diferentes de processamento, enfim, decisões eventualmente em sentidos opostos, e é isso, aqui a precificação é muito importante, como você falou, para a gente chegar no retorno pretendido. Então, são elementos que vão muito além da interpretação da lei. e até falando, eu sempre fiz uma brincadeira e até vou te perguntar, porque certamente você lidou com isso. E isso é um pouco o Brasil e um pouco a dificuldade de atuar nessa área. Como é que você explica para um alemão o que é um precatório? É, não dá para explicar. É muito difícil. É Não é? muito difícil explicar que o que está na lei não é o que a jurisprudência decide, que a garantia fiduciária na recuperação judicial nem sempre é respeitada, embora pela lei ela seja super protegida, seja um crédito não sujeito. É muito difícil explicar para gringo como as coisas acontecem aqui no Brasil, porque é o que a gente está falando, né? Não basta saber da legislação, não basta saber dos instrumentos, mas você tem que saber da prática Na mesmo, prática, no dia a dia, porque do dia a isso para dia. mim, o precatório sempre foi a pessoa um gringo. Você fala para o alemão, olha, a dívida Difícil contra o traduzir. Estado, transitada em julgado, e o mas não, não, não paga. Não, como é que o Estado não paga? Não Pois é. paga. Mas tem uma previsibilidade, mais ou menos, que muda toda hora. De 2 em 2 anos no Aí é mínimo. isso que a gente vê. Hã, Você ali no chapéu de investir, de analista, né? Como é que você vai tomar essa decisão de investimento, né? pois é. E aí tem que ser um advogado, aí pensando um pouco, você que atua na área, né? E também leciona tratando do tema, precisa ter uma formação multidisciplinar, né? É. Que vai para não só também, acho que não é só uma visão econômica, financeira, mas também uma visão, você ter noção de geopolítica, de política, né? Acho que você tem que ter uma Total, formação muito grande, né? total. E assim, eu acho legal a gente tocar nesse tema, porque quando eu fui para lá, eu fui para o time de negócios, né, pra gestora em que eu trabalhava. Eu falei: "Putz, não vou para o jurídico. O que será que eu vou ter que fazer aqui que com certeza vai Claro. me faltar alguma habilidade?". E eu vi que é perfeitamente compatível eu não saber fazer um modelo financeiro,
mas dar os inputs para quem vai fazer o modelo financeiro, então contar quais são os riscos, qual é, na minha visão, a expectativa de duração daquele processo e montar esses times híbridos que funcionam muito bem. Então a Uhum. gente que é advogado não precisa saber, na minha visão, mexer no Excel, embora eu Claro. tenha amigos geniais que aprenderam. O Barretti é um deles, é sócio do BTG também, a gente estava falando aqui mais cedo. Eh, que sabe modelar, sabe fazer, sabe avaliar os riscos jurídicos, sabe fazer tudo. Eu acho que eu não vou aprender nessa vida, mas os times híbridos resolvem esse problema, então funciona muito bem. E é claro, como você falou, a gente tem que sim se interessar e ter curiosidade em aprender as noções mínimas, financeiras, econômicas e, sem dúvida, ler jornal, né, É, saber do pois contexto é, político, econômico, nacional e internacional, porque a gente sabe muito bem que as falas do Trump têm impacto aqui, claro. e do Lula têm impacto no cenário, macroeconômico, de uma forma até global, para nós, né. Então, sim, é importante que a gente entenda da política, da economia, porque no fim do dia, como você estava falando, não se sabe se a fila dos precatórios, às vezes ela demora um pouco mais por uma decisão política Sim, ou por um fato da vida, por uma falta de de receita receita, daquela exatamente. entidade, É, mas muitas vezes pode ser uma decisão política, né. Então a gente tem que estar sim muito antenado, no contexto, né, todo do é, país. isso mostra, eu acho que é interessante aí, né, até como você até falando da sua experiência, né, você é um advogado e foi lá para o time de negócios É. e acho que isso é interessante para ver essa característica da nossa profissão, né, de quem faz direito, de quem é advogado, de poder ter esse campo de atuação. E talvez olhando para o futuro, né, Uhum. que hoje que a gente discute até com inteligência artificial entrando, às vezes me parece que o advogado realmente vai ter que transitar mais nessas áreas, né, ser um bicho mais híbrido, né, saindo um pouco daquela, né, porque você pega massificação, quem faz a petição hoje? Robô. Quem vai responder? Pois é. Robô, etc e tal, é assim. Aí o teu jogo já é diferente, né. É, concordo com você, porque, por exemplo, né, um jurídico de uma gestora, dentro dessa unidade de special situations, por exemplo, vai fazer o quê? As minutas de cessão de crédito, as minutas de NDA, as minutas corriqueiras, Sem dúvida. que eu ouso dizer, talvez você concorde, a inteligência artificial vai chegar ali rápido, se é que já não chegou. Já chegou, né, já É. chegou. E essa coisa da captação, da busca pelos negócios, esse trabalho muito intelectual que faz parte da precificação do ativo, é muito difícil de substituir, na minha visão, porque não tem uma fórmula, né. A gente estava falando aqui, eu tenho que entender da economia do país, talvez da economia mundial, talvez não, com certeza, da cabeça do juiz, da tese jurídica, e da fila do precatório, eventualmente. É, Então, não dá para você programar, não tem um prompt para é, você para um robô exatamente. fazer isso, né. É um trabalho muito, que tem várias, camadas, né. Então, sim, eu concordo com você, é muito interessante o advogado se reinventar, se atualizar, para poder também fazer, esses trabalhos que são personalíssimos, né, do Pois é, eu acho advogado. que, assim, você vê, né, como você fala, você estava dizendo até esse o campo de informação, né, o campo de variáveis que estão em jogo, né. É, Vamos pegar aqui nos últimos 3 anos. 2 decisões que foram altamente impactantes, relacionadas à correção monetária e juros. pois é, Primeiro na trabalhista, aquela do IPCA, e depois a Selic, Selic. que eram temas que vinham em discussão, mas é muito interessante, por exemplo, você viu o IPCA é algo que não estava não estava no horizonte Pois é, dos nós dos estamos porque foi realmente tirado ali na hora, tal. A Selic, a gente sabia que existia, mas mesmo assim, a maioria das pessoas, a gente via até isso no dia a dia. Quem que chegava lá num cumprimento de sentença como réu, executado aí, e pegando um título que era omisso, defendia a Selic? Raríssimos. raríssimos. Porque ninguém estava olhando, principalmente aqui em São Paulo, que o Pois é, TJ+1 estava dado. Então o mundo continuava andando num TJ+1, e é, mesmo as casas de investimento num TJ, só que você tinha esse bicho andando aqui do lado, e olha o que ele faz numa dívida, né. sim, total. Então essa necessidade de continuidade, de estar muito de olho em tudo isso, É. é algo que você falou, não tem inteligência artificial que pegue, Não né. tem, É, não tem, são muitos elementos.
E aí também tem o imponderável, né, o Lógico, imprevisível. claro. Por exemplo, hoje na aula mais cedo que a gente até estava dando aqui no auditório, eh, as professoras que deram aula de hoje, a Luísa Oswald e a Bruna Maringoni, comentaram de uma decisão do CNJ do ano passado, que suspendeu os pagamentos de precatórios já emitidos Uma de decisão uma do vara Mauro federal, Campbell. do Mauro Mauro Campbell, Campbell. foi geral, o Gente, Brasil quem todo. imagina da onde saiu isso, né? Não, Exatamente. não é que tinha um recurso pendente de Não, julgamento sobre o tema, que a gente corregedor acompanha. geral, Foi uma penada, né? E aí, poxa, tinha muito dinheiro investido ali em alguns claro. fundos. E isso causa prejuízo significativo num determinado fundo que investiu, às vezes, 30, 40% do dinheiro Pois daquele é. fundo em precatório. É, E às vezes infe- contar com liquidez dali, né, vindo, até Pois é. isso, né. Então, e aí era totalmente imprevisível, não tinha. Claro. E aí, qual que é o papel do advogado aqui? O que eu vou fazer amanhã? É, Né? Porque o fundo tem prazo, o cotista investiu, eu não posso marcar esse ativo a zero agora, eu vou dar um hit absurdo nas cotas, tem que me virar. O que, que eu vou fazer? O que eu tenho para fazer? Então, assim, isso também inteligência artificial não vai não vai fazer. É o fazer, se né. vira, nos 30. É. E é isso, e hoje é interessante isso, né, porque é interessante você citar o CNJ, que é importante, que virou mais um ator, né, no Relevante. cenário inteiro que a gente tem de contencioso, né. Antes era um ator que não que ele tinha uma atuação muito maior no campo de vista no ponto de vista de correcional, né, com juízes, né, administrativo de Administrativo. organizar e correcional. Orbitava a nossa vida, né? Nós não É, dificilmente você falava: "Uma decisão do CNJ vai impactar o teu caso ali diretamente", né, e pois é, você pega uma situação dessa, foi um terror, né, da noite terror. para o dia, assim, né. Um susto. Então é muito complicado. Enfim, outro ponto que eu acho que é interessante, que casa também, que não é o tema das special situations, mas a gente vê muito relacionado, e que hoje também passa a ter um pouco de discussão, tem projeto de lei, etcétera, financiamento de litígios, né. Uhum. Queria te ouvir um pouco, porque até outro dia a gente teve aqui uma discussão aqui por conta de ter um projeto de lei tramitando que tecnicamente tem bastante problemas, mas até tinha um ponto ali que é analisado, que é relativo à transparência, né? Que houve já discussões no STJ, o STJ até teve uma visão meio de relativizar a questão de transparência. Nós aqui na ASP até tivemos uma discussão de como olhar isso, e eu acho que hoje isso casa um pouco muito com essa temática que a gente fala hoje de juízes, eventuais suspeições e impedimentos. Porque, assim, lógico que isso é uma situação, mas você pensa assim, se você não tem transparência no financiamento, e de quem são não só o financiamento, mas quem compra o ativo e Hum, efetivamente não aparece, porque ele não precisa é aparecer, verdade. como é que a gente lida com a transparência? Então, você que estava lá no mercado, como é que a gente sabe que existe uma resistência do mercado, como é que você olha isso? Um pouco tua visão aí, saindo da capa do mercado e pensando mais de uma cabeça assim institucional, né? Eu vou dar um passo atrás, assim, que talvez mine um pouco a nossa discussão, que financiamento de litígio, até onde eu vou, não pegou no Brasil, É né? mais arbitragem, né, um pouco. Então, até hoje, também na aula esse tema apareceu e a visão das duas professoras, uma trabalha em banco de investimento, a outra as duas são sócias, né, uma de um banco de investimento e outra de uma gestora, e a minha visão enquanto, também, gerente de negócios de gestora, não tem. Assim, não, o portfólio de investimento dos fundos de special situations é muito difícil Pequeno. ter financiamento de litígio. Eu nunca fiz, a Luísa Oswald mencionou hoje que nunca fez, que eu saiba o BTG também tem pouco, eh, porque existem vários fatores, né. Um deles é que normalmente faria sentido investir em litígio numa causa de estágio mais avançado, em que aí também se perde um pouco o interesse em financiar. Existe muito receio em relação à sucumbência, a possibilidade de perder o caso, e mais do que isso, de risco de responsabilização, né, que teoricamente eu já ouvi aqui, eh eh em tese, essas discussões, porque na prática eu nunca fiz um financiamento É. de litígio, Também na prática muito mais você vê em arbitragem, em acho assim. arbitragem, assim. Algumas casas se especializaram muito nisso e que eu saiba nem esses ainda fazem bastante. Tá. Mas, Mas e se a gente até a segunda parte, que eu falando especificamente sessão, aham, e a questão da transparência, porque a gente sabe que não é
na lei não é necessário, Verdade. né, você Fazer a fazer a substituição substituição processual. processual e, a depender da fase processual, ela até depende da anuência do autor, né, na fase de Uhum, conhecimento, né, perfeito. do autor ou do réu, da outra É. parte. Mas e aí nós temos fundos hoje superestruturados, vamos pensar principalmente no trabalhista, né, eu acho que Uhum. no cível, tem, óbvio que tem, mas no trabalhista acho que foi quem saiu primeiro, precatórios e trabalhista. Volume, E né. volume. E aí Tá. você não tem uma plena transparência do fundo, né, e então e aí você pensar nisso vis-à-vis atuação jurisdicional, É, né. E hoje eu digo porque é um tema que está em voga, né, a é, gente discutir suspeições, impedimentos, porque até parece você pode ter até uma situação interessante, é, que é de um juiz ser investidor de um fundo e nem saber que ele investe é. numa É lide que ele verdade. está lá julgando, É, né. é. É complicado, concordo com você, é um tema sensível, mas na prática o que eu vi, pelo menos em NPL, é a gente fazer a substituição processual Tá, muito mais como estratégia, porque existe aí uma vamos dizer, um respeito em relação aos fundos que são especializados nesse tipo de investimento. Então, quando o pensamento que se tem é: vamos aparecer, mostrar que compramos o crédito, porque aí a outra parte vai entender que talvez a conversa o tenha recado mudado. mudou. É. Então, NPL funciona mais ou menos assim. Eh, mas assumindo, assim, que não é e é verdade, que não existe a necessidade de substituição processual, então eu posso ter uma figura oculta ali, é complicadíssimo, né, porque já é difícil você construir a ponte da suspeição ou do impedimento ou do vínculo quando você tem uma parte Claro, que aparece, né. E, de certa forma, isso não é tão regulado aqui no Brasil, não é nada regulado, claro, né, nada, o participant que a gente pois é. como a gente diz, né, nos Estados Unidos, que é uma figura comum. Então, eu acho que é complicadíssimo, assim, na prática, eu nunca vi uma discussão, É, concreta envolvendo uma parte oculta e talvez uma suspeição de um juiz por algum relacionamento com aquela parte oculta, mas eu acho que a gente vai enfrentar esse tipo de o que discussão. a gente já viu ser enfrentado foram situações em que uma parte pedia o disclosure Uhum. para saber se tinha fundo por trás. Sim, Mas aí mais por uma questão da visão parte a sim. parte, né, Aham. privada. Quando a gente fala disso, essa discussão até surgiu aqui, porque como veio da gente analisar ou não a atuação nesse PL, e aí Uhum. que a gente falou: PL é ruim tecnicamente e tal, mas tem um tema novo, um tema que é importante. A gente É. até abriu um canal de conversa com a CVM, Uhum. para eventualmente evoluir em alguma coisa em Sim, relação aos fundos, porque perfeito. isso em tese, se você volta 5 anos no tempo, não era um problema, É. porque você tinha, óbvio que sempre existiu compra de crédito, etc. Mas eram empresas, não eram, essa história dos fundos, né, e fundos mais ainda sendo distribuídos, isso é relativamente recente, se você pensar fundos de crédito trabalhista, fundos de precatório, você tinha, eram muito, às vezes, fundos fechados, né, ou empresas, ou gente que comprava mesmo, advogado, enfim. E hoje você começou a popularizar, né, então Eu não vou lembrar números exatos aqui, tá, mas a gente fez uma pesquisa, eu estudo bastante o financiamento DIP na recuperação sim, judicial, e com a ajuda de um grupo, de estudantes, a gente fez uma pesquisa e até publicou um artigo, que saiu no TMA sobre o o DIP, e nesse artigo existe um gráfico que mostra o número de gestoras, o quanto cresceu no Brasil, especializadas em especializado, investimentos special special situations. situation. É coisa de 400% nos últimos 15 anos, uma coisa assim. Então é verdade, a gente talvez tivesse um caso no Brasil ou 2 de fundo investidor atrás que não aparecia agora a gente vai ter talvez 30, 40, 50, 400, Exato. né. Então a gente vai ter que lidar com isso, porque é um fato que o número de gestoras de fundos que fazem esse tipo de investimento aumentou muito significativamente no Brasil, né. Isso se deve a vários fatores, não só
a reforma da Lei 11.101, que é a Lei de Falência e Recuperação Judicial, pela Lei 14.112, que fomentou muito o financiamento DIP, né, trouxe muito mais segurança para o financiador fazer esse tipo de investimento, então aqueceu muito esse mercado, mas também com a prática, que foi se tornando mais comum de comprar crédito, Claro, eh, perdeu-se um pouco aquela visão de fraude que claro, existia, é. né, então você comprou, Trabalhista, né, teve a poxa, validação então, no exato. TST. Então, antes existia aqui no Brasil, como sempre a gente está andando um pouco atrás, de outros países, mas a gente aprende também. Então, comprar crédito antes, poxa, comprar crédito em recuperação judicial é uma coisa muito relevante. Você pode mudar completamente as regras do jogo. Comprando 2 créditos, você passa a mandar na Assembleia Geral de Credores, Sim, eventualmente. Compra 2 créditos da classe 2, você ganha um poder político absurdo, né? Então, existia aí todo um pé atrás. Olha só, comprou 2 créditos, o que que o cara vai fazer aqui? Cara, nada. É o mercado secundário no Brasil que finalmente se apresentou. E exatamente, que bom, é, né? Então, que bom que agora a gente realmente vai ter que lidar com esse tipo de questão. Porque antes era uma não questão no exato. Brasil, porque o mercado secundário era nada. Agora a gente tem. O Satiro fala muito disso. Ele fala: será que a gente vai ter que mexer na regulação? Porque os fundos agora, o cara tem o devedor, por exemplo, uma recuperação judicial, só ele tem direito de pedir a recuperação judicial. O credor não pode colocar o cara na recuperação judicial, aquele devedor. Mas a partir do momento que ele está em recuperação judicial, ele também tem que lidar com fatores externos que fogem ao controle dele. Claro, O fundo pode ir lá comprar o crédito, antecipar e é super legítimo esse tipo de operação. sem dúvida. Mas e o impacto que isso tem? É um impacto enorme, né? Essa é a nossa realidade. Hoje, os É. fundos são ativos, são atuantes, a gente olha os processos de insolvência, né, ativamente, olha as recuperações judiciais interessantes, olha as falências interessantes, e eventualmente vai aparecer lá e vamos lidar com questões de poder de voto, eh, em outros casos de transparência ou falta de transparência, porque agora essas operações são cada vez mais corriqueiras. Claro, não, isso que você fala é relevantíssimo para a economia, né, poxa, porque, você falou das RJs, obviamente, então, que até sai aquele estigma de só vale para o recuperando se furtar e se proteger, e você abre esse outro leque que você faz realmente a atividade rodar em cima disso. De outro lado, a gente sabe que a gente tem um problema de alta litigiosidade, demora no judiciário, você dá vazão, É isso? né? E é interessante isso que você fala, principalmente em litígios mais complexos, né? Quando você tem entrada, que é o recado que é dado, né? Então você não tem mais gente morrendo de sede nessa ponta, Exato. gente que vai brigar duro, a chance de ter acordo é maior. Isso é bom para todo mundo, Pois né? é bom para todo mundo. É, E é tão bom que agora a gente vê o movimento dos bancos fazerem as próprias exato, assets para é, investirem o próprio dinheiro nesse tipo de negócio, exatamente, de é, ativo. Então, assim, é legal a gente estar se desenvolvendo, né? O Brasil está desenvolvendo claro. isso, mas vão surgir questões que a gente vai ter que lidar, que são novas, É, são né? novos. É que nem que se você pensa, né, um mercado que nunca no Brasil, e aí também pelo tamanho do nosso mercado de capitais, né, mas nunca chegou a ficar tão parecido, chegar perto dos Estados Unidos, então a gente teve pouquíssimas exemplos, né, são os casos de aquisições hostis, né, de utilização de advogados, quem quem assistia Suits lá, gostava, É, adorava ver, né, o exato. advogado era a peça principal numa Principal. compra de controle de uma empresa, né, na tomada de controle. E no Brasil isso até hoje não andou, mas porque a gente não tem o mercado de capitais, infelizmente, pós aquele boom, ele continuou patinando e a gente não tem IPO relevante há muito tempo, enfim, né? Acho que o mercado não deu essa fortalecida que aí passaria a gente ter esse tipo de atividade. Já no outro lado, né, nesse mercado fechado aqui em tese, né, que só que tem ele é muito amplo por conta justamente da litigiosidade brasileira, se achou esse caminho, né? E tá. E, Léo, fazendo o link aí com o seu comentário sobre o mercado de capitais, isso também pode ter justificado muito o crescimento do crédito privado no Brasil e dessas gestoras, Sem né? dúvida. Porque o investimento via crédito no Brasil, ele é muito mais seguro, Claro. É, pois né? é. É muito mais livre de risco do que a participação via equity, o investimento via equity, dado que a gente enfrentou aí
por alguns anos, de novo, vou citar RJ e falência, porque é minha área de atuação, com extensão dos efeitos da falência, com IDPJ sendo deferido à Nossa, torto e à direito, com responsabilização do sócio sem motivo algum. Então, é muito mais fácil, é muito mais seguro você dar crédito do que você ser sócio, sem né? dúvida. Então, assim, o crédito privado se desenvolveu muito nesses anos, talvez em resposta ao não desenvolvimento dos investimentos via equity, né? É uma possibilidade, mas para mim é bastante factível. É, é. Não, pode ser sim, é porque você anota e acho que você pegou alguns pontos que até que é um pouco que eu queria conversar com você aqui na sequência, porque aí você teve essa experiência, a gente como advogado vive essa situação de insegurança jurídica nessa ponta, né, e acho que cada vez mais, eu sou mais velho que você, eu conto um exemplo assim 3 que anos, pouca coisa. um tanto a mais que isso, mas eu conto um exemplo a ilustrar um pouquinho o que que foi o crescimento da insegurança jurídica no país. Quando eu comecei, 25 anos atrás, você ia fazer um compromisso de compra e venda de um imóvel. Eram meia dúzia de documentos. Hoje você vai comprar um flat, é uma due diligence. Total. Para mim, isso aqui espelha a insegurança jurídica. E aí É. foi uma sequência. Primeiro foi aquela indiscriminada desconsideração na trabalhista, e as coisas por aí foram, quer dizer, na parte fiscal, etc. e tal. Então, a gente, como advogado, está acostumado a ver isso, e como você até tinha falado no começo, aquela hora você faz uma análise de risco, você menciona aqui e ali o que anda. Agora, e na ponta do investidor, que é onde você está? Como é que, e que aí você, diferentemente do investidor, que é vamos dizer, um gestor, um investidor de renda variável, ele vai Uhum. pensar um pouco contexto macro, Brasil, a microatividade, olhar o balanço da empresa e ver onde ele investe. Uma renda fixa, pô, vou olhar lá se é tesouro se é do governo e tal, pô, se é no outro risco de crédito, agora e você lá que está lidando com. Aí a insegurança jurídica na Dinheiro veia. alheio, né? E insegurança jurídica na veia. Como é que É. vocês tratam isso? Aquilo que a gente falou. Tem tudo isso ainda, o imponderável, isso, aquilo. Como é que isso é tratado e como é que consegue ficar de pé essa atividade do ponto de vista econômico-financeiro? Assim? Tá. Olha, eu vou começar dizendo que é muito difícil achar bons investimentos em ativos ilíquidos, em special situations, então, porque já é difícil fazer um bom investimento em condições normais de temperatura e pressão por todas as questões Claro. que você mencionou aí. Mas imagine achar um ativo que a gente chama de ativo estressado, que ainda assim seja bom, né? Exato. Então eu falo, pô, esse caso já é especial por algum motivo. Então, por que é especial? Poxa, porque o devedor está em crise. Então tem um risco aqui do devedor. Mas ainda, em que momento que a gente decide fazer esse investimento? Para mim, pessoalmente, numa primeira análise, que não é superficial, eu costumava separar o que é risco aceitável e risco não aceitável, né? Uhum. Então, isso é muito pessoal, claro, Mas o que, mas que seria um risco inaceitável? Dá para um exemplo mim, pra por gente. exemplo, riscos reputacionais, Tá. riscos relacionados a eu vou falar de novo de insolvência, mas numa recuperação judicial, por exemplo, um investimento que envolvesse um acordo com algum administrador judicial que já teve algum escândalo Tá, relacionado ao nome dele numa falência anterior, tá. para mim isso é deal breaker. Eu Uhum. falo, prefiro não fazer esse tipo de investimento, porque eu prefiro não fazer um acordo com essa pessoa, Tá. comprar um crédito na falência para fazer um acordo com essa pessoa e depois ser envolvido numa investigação, eventualmente ter que explicar isso para, às vezes, o investidor gringo, que muitas vezes nas gestoras é um investidor institucional, né? Sim. Em todos os investimentos que aquela gestora faz, aquele investidor gringo faz 10% do investimento, ou 15, ou 20, isso é muito comum. Uhum. É uma história muito difícil de explicar, né. Poxa, estava no jornal que existiu todo esse contexto, nos outros casos, e você mesmo assim foi lá e comprou ativo. Então, esse tipo de risco, eu prefiro não correr. Quando o risco é relacionado a tempo, que a maioria das vezes é isso, né, a gente precifica, né. Então, muitas vezes, o risco é tão grande que
que não vale a pena, né, comprar o ativo. A gente vai poder oferecer um preço muito baixo, e aí se torna muito pouco Competitivo, competitivo. Via de regra, os grandes bancos, por exemplo, quando vão vender seus créditos, abrem um processo competitivo. Então, aí que tem todo o lance, né? Você gasta um bom tempo fazendo aquela análise inicial, que não pode ser superficial, para falar, putz, eu vou oferecer um dinheiro irrelevante aqui, nem vou ser considerado nesse bid. Então, é isso, assim, eu separava os riscos passíveis de a gente correr, né, que a gente poderia correr, daqueles que eu achava que eram inaceitáveis, e aí falava: "Beleza, dá para correr esse risco. Quanto tempo então vai demorar? Eu sei que eu vou ter um litígio aqui, eu já conto com esse litígio. Por exemplo, vou comprar 2 créditos numa RJ, vou me tornar muito poderoso, vou lidar com a questão do abuso do direito de voto muito provavelmente. Como aquele tribunal entende, qual é o entendimento daquela Câmara, daquele desembargador sobre abuso do direito de voto? É tal, então provavelmente eu vou ganhar. Mas quanto tempo mais ou menos leva para julgar recurso naquela Câmara daquele tribunal? 3 anos. Daí você bota tudo na planilha que os Ah, meninos e as esses são meninas os que cabem na fazem, modelagem, né. cabem na modelagem, e aí você vai ver se aquilo vai virar 20% do valor do crédito, 30% do valor do crédito e, pasme, eu não sei, eu acho que você tem familiaridade com isso, mas quando o crédito tem garantia, os preços esperados hoje em dia são Claro, altos, sem né. dúvida. Então, é é difícil ser competitivo para ser um cessionário e comprar os créditos, mensurando todos os riscos envolvidos. Então essa é uma balança difícil, assim, E acho que tem um elemento também que se olha aí muito também, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, é também com quem você está brigando, né. total, Porque tem tem isso. gente que é ruim da gente brigar, hein. É, existe essa praxe, né, no mercado. Por exemplo, na gestora em que eu trabalhava, a gente não compraria um legal claim para brigar com um banco, É, né. Difícil, porque os bancos são, do outro lado, os fornecedores claro. de NPL. É, Então, hoje cedo a gente conversou sobre isso, mesma coisa. Tem brigas que a gente prefere não comprar. Falei: "Ah", perguntei lá: "Vocês já compraram crédito de expurgos inflacionários? Porque no passado?" Porque foi uma coisa que deu muito dinheiro, claro. uma tese que deu muito dinheiro, mas era tese contra banco. Elas falaram: "De jeito nenhum". É. É, porque aí você fica Brigar com banco, a exatamente, gente é. não briga. Então, é isso, existem práticas de mercado que são respeitadas e eu acho legal isso, porque é realmente, o cara que vai te alimentar no Não, dia lógico, seguinte, né. ele aí é o teu eu até nem estava falando em impedimento clássico, tô dizendo que aqui tem gente que é duro da gente ganhar briga, né, então, Total. a É, gente vê, às vezes, também tem alguns essa. players aqui que sai de É. baixo, Não, né. isso daí é o elemento É, subjetivo, né, é. você fala: "Putz, então eu já fiz toda a conta aqui do abuso do direito de voto, do como entende e tal. Ah, mas do outro lado é tal pessoa". Aí você fala: "Vixe, esse aqui eu também tenho que sopesar", É, porque difícil esse cara perder. Não sei o é, que ele faz, como faz, é, mas ganha todas as brigas. Então eu falo: "Cara, brigar com esse cara nesse lugar talvez também não vale a pena". exatamente, é isso. E aí é outra que a inteligência artificial não entra, Não vai né, fazer. esse é a barba branca, é a Eu não tenho rodagem, né. cabelos brancos É a ainda, mas rodagem, é a um dia chega. rodagem, é a rodagem, é a rodagem. Estamos aqui, a gente tá chegando andou bastante na conversa, e você como tem essa atividade acadêmica também, então ali tá medindo o pulso dos jovens, tal. Eu queria também ouvir primeiro, assim, que a gente aqui tem muita preocupação com o jovem, primeiro, quem quer, de novo entrando nessa ideia desse advogado olhando para frente, que quer pensar, né, teve campo de atuação, como que você o que que você diria aí, o que que você daria de receita para um jovem advogado que quiser atuar nessa área aí, que acho que é uma área muito dinâmica, né, eu acho muito interessante para alguém que está começando a entrar nisso aí, né, e tem que ter uma visão, uma formação, assim, de conhecimento, pelo menos tatear muitos campos do direito, né. Fala um pouquinho pra gente aí, para dar um receituário aí. Léo, adorei essa pergunta. Acho que a maior dica é: não tenham medo, de testar, porque como são jovens, ainda tem muito tempo pela frente de testar e gostar, testar e não gostar. E primeiro para escritório de advocacia, trabalhar em áreas que tenham uma afinidade com special situations, né, às vezes insolvência, né, que tem muita afinidade, tributário pode ter muita Sem afinidade dúvida. para precatórios, real estate, imobiliário também tem investimentos estressados, em direito imobiliário. Então, é isso, tenham coragem de testar,
Me falaram muito quando eu resolvi testar. Agora eu voltei para advocacia, mas quando eu resolvi testar, atuar em gestora, eh, mas é uma mudança muito relevante, pense bem e tal, porque vai ter que mudar muito sua cabeça e você vai ter que ter a cabeça de negócios. Eu achei muito natural, assim, essa transição, porque eu acho que é isso, né? Você como é jovem, como a gente, Muito obrigado a por essa. gente já, a gente já é, eu me sinto parte de uma advocacia nova, né? Que não é mais aquela advocacia do passado que só quer litigar, Ah, que o contencioso no passado era muito forte. Eu falo isso porque eu é, filha de uma grande advogada é. de contencioso, que era briguenta, mas até ela aprendeu que às vezes acordo é muito Não, hoje melhor, eu brinco, o processo é meio, não é fim, processo é meio, é pra gente exatamente. resolver. Então eu fui, forjada por onde eu passei, a ter essa mentalidade. Então a gente já tem essa mentalidade de negócios na gente, na maioria dos casos, e quem não tem deveria ter, Sem né, porque dúvida. essa é a realidade, é o que você falou, processo é meio, tempo é dinheiro, então é E isso, queremos assim. resolver o problema, Queremos não resolver o ganhar a causa, problema da essa que melhor é, forma para né. todo mundo ganha, com a resolução antes do julgamento, que a gente já sabe que dura 10 anos, 15, sei lá. Então é isso, não tenho medo de testar e não é tão diferente, quanto advogar em escritório de advocacia, se você tem essa mentalidade, Claro, disposta a resolver os problemas, é, assim, sabe. eu acho Eh, que acho que o advogado hoje em dia tem que ser mais do que tudo um resolvedor do é problema. isso, Antigamente, não estou dizendo que não tinha, mas um processo era feito para se ganhar o processo, exatamente. né. Perfeito. Hoje a gente quer resolver o problema e às vezes o processo para os clientes, a gente vê muito isso, principalmente quando são questões intricadas que envolvem família ou relações, a sentença não vai resolver o É problema. isso, o problema nunca acaba. Acaba. Então É, você vai ter a sentença. Agora, se faz um acordo, de alguma maneira, para se chegar nesse acordo, se passou por situações, isso vai perfeito. ser resolvido Por dentro do que isso as pessoas queriam resolver, né? Por isso o crescimento da mediação, da Pois é, conciliação, né, dos pois meios é. alternativos. Eu até brinquei aqui mais de uma vez em entrevistas com mediadores, ou falando disso, que falam, né, métodos alternativos, né, de solução de conflito. Eu brinco que a alternativa é o judiciário, né? É, Porque o total. judiciário foi criado junto com o Estado tem pouco Perfeito. tempo. Mediação é desde os primórdios, Não desde, poderia né, concordar a mais. família. Lá em casa sempre tem alguém mediando desde É que isso. sai, né? Então esse é o método tradicional, É né? verdade, primeira Então via. é isso aí. Fê, muitíssimo obrigado pela Obrigada, Léo. conversa, que eu gostaria aqui de mais uma vez agradecer. Você está sempre aqui falando aqui em eventos, hoje aqui dando aula, e você aqui é uma eterna convidada. Vamos fazer um segundo episódio aqui, porque eu acho que esse tema ele é muito Dá dinâmico, vai ter pano para muita manga. coisa para a gente conversar, cada dia tem uma novidade e a gente aprofunda. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Léo, eu que agradeço, eu me sinto muito bem recebida aqui todas as vezes e com certeza voltarei. Valeu. Obrigado a todos, até a próxima. Obrigada.